Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, é muito importante para que o canal cresça e vai melhorando conforme o tempo for passando. Hoje é dia de contar histórias do automobilismo. Vamos falar sobre segurança novamente em um ano que a Fórmula 1 sofreu bastante, 1994. Como vocês sabem, amanhã, dia 1º, vão fazer 30 anos da morte de Ayrton Senna. Vou fazer um vídeo à parte disso amanhã. Mas hoje eu quero falar dos desdobramentos do campeonato de 94. Porque hoje, dia 29 de abril, faz 30 anos da morte de Roland Ratzenberger, que morreu praticamente instantaneamente. Para mim, morreu na pista, é uma opinião particular. Nos treinos para o GP de San Marino. Ele bateu na curva Villeneuve, em cima do muro, beirando os 300 km por hora, e bateu a cabeça no muro. Enfim, foi um acidente muito feio. Mas por que a gente vai falar disso? Vamos contar um pouco do que aconteceu em 94. Mas para falar de 94 temos que voltar 2 anos antes, 92. 92 foi um ano que a Williams simplesmente detonou as concorrentes. Ela não tinha adversário para a Williams. Male, às vezes a McLaren ganhava 1, 2 ou 3 corridas com o Senna ainda, um pouco ainda na sorte da Williams quebrar, ou na forma que o Ayrton pilotava. O Ayrton era diferenciado, na sorte também, como foi em Mônaco. Para quem não se lembra, Mônaco em 92 era uma corrida tranquila para o Williams, mas ele furou um pneu do Mansell, o Ayrton passou e o Ayrton segurou por 5, 6 voltas o ímpeto do Mansell e acabou ganhando a corrida. E foi um ano que sobrou a Williams. No ano seguinte, 93, tentaram mudar alguma coisa no regulamento para ver se aproximavam as equipes. Não adiantou muito. Salvo a McLaren, que mesmo sem o motor Honda com o motor Ford, ainda ganhou 5 corridas com Senna, com atuações espetaculares. A McLaren de 93 estava longe de ser um carro ruim, tá? Muita gente fala que o carro da McLaren de 93 era ruim. Não era um carro bem melhor que de 92. Eu acredito que se tivesse um motorzinho mais forte ali, ela ia incomodar a Williams, porque estava com uma boa eletrônica. A eletrônica da McLaren era muito boa. Tinha achado uma boa suspensão ativa para competir com a Williams. E com o Senna pilotando, se tivesse um motor mais forte ali, com certeza o Prost teria problemas em 93. Mas como a McLaren era cliente da Ford, brigou muito para ter pelo menos um motor igual da Benetton, e só foi conseguir isso no meio do ano, a Williams ainda sobrou. O Senna ainda fez um belo vice-campeonato. Para mim foi um dos melhores campeonatos que o Senna teve. Melhor ano de pilotagem, mesmo não ganhando título, para mim foi um ano espetacular do Senna. Só que em 93, 92, 93, a eletrônica mandava muito já. Para você ter uma ideia, se você pegar um onboard do carro do próprio Senna, ele praticamente não mudava muito as marchas. Ele tinha um programa ali que você apertava um botão, a marcha caía a marcha já colocava na curva que você ia entrar, a marcha já entrava direto sem o Senna sequer se mover a mão. Só apertava um botãozinho ali e a marcha certa já entrava, ele contornava a curva, só subia as marchas e apertava o botão lá e colocava na marcha certa para fazer a curva. Pra você ter uma ideia, tanto que a eletrônica mandava. Isso também era na Williams, na Benetton, enfim. Só que em 94 grandes mudanças tiveram. Muitas mudanças no regulamento. Baniu totalmente a questão eletrônica. Tirou o controle de tração, né? Então isso já afetava a pilotagem. Mas assim, tirou essa eletrônica toda, porém os motores continuaram potentes, continuaram fortes. Na época o motor era 3,5 litros, de 8 até 12 cilindros. E uma coisa que voltou, que criou polêmica na época, foi a volta do reabastecimento, que era até 83, quando a Brabham criou isso, com o Nelson Piquet e o Gordon Murray. Só que em 94 voltaram, como se fosse uma coisa regulamentar mesmo. Isso criou um pouco de polêmica, que futuramente a gente vai falar sobre. Futuramente não, durante o vídeo agora eu vou falar o que aconteceu. E o Senna havia se transferido para a McLaren, para a Williams.
E nessa mudança toda de regulamento, quem se saiu beneficiada foi a Benetton. A Benetton já tinha um bom chassi dos últimos anos, desde a época do Nelson, quando o Nelson Piquet corria lá em 90, o chassi era muito bom, mas não tinha um motor Ford que não andava nem com Ferrari, nem com Honda, enfim, com Renault. E nesse ano a Ford mudou o motor, continuou V8, mas Zetec Rocão, uma evolução boa. O motor era muito bom, mas não chegava à velocidade dos 10 cilindros Renault, nem dos 12 Ferrari. Só que o chassi da Benetton era muito bom, eles conseguiram acertar um carro muito bem. E já em contrapartida, a Williams perdeu toda aquela eletrônica, a suspensão ativa também foi proibida, e isso afetou a Williams. Apesar de ter um carro rápido em classificação, era um carro instável. Isso dito pelo Damon Hill, que era companheiro do Senna, e pelo Ayrton. E isso bagunçou um pouco as forças. A Ferrari estava se aproximando, tinha mudado toda a questão técnica lá. John Barnard estava lá. Na época, John Barnard era famoso por fazer bons chassis. E o Jean Todt já estava na equipe, reorganizando a equipe. A Ferrari estava no marasmo, fez um 93 de reestruturação, no final do ano começou a andar bem, em 94 começou também a se recuperar. Foi um período de reestruturação da Ferrari. E aí teve essa mudança de regulamento. Quando chegou para a corrida Interlagos, a primeira etapa, Senna era o pole, reclamava muito do equilíbrio do carro e o Schumacher muito próximo. E durante a corrida, no reabastecimento, a Benetton reabasteceu bem mais rápido que a Williams. Tudo bem que a Williams não era um primor para trocar para pitstops, troca de pneu. Sempre foi uma equipe mediana nesse ponto. Ela nunca foi uma equipe eficiente em troca de pneu, pelo menos na época. E a Benetton e o Schumacher com a Benetton acabou se beneficiando disso. Após a inversão das posições devido ao pit stop ruim da Williams, o Senna tentou buscar durante a corrida, outro pit stop, mesma coisa, até que o Senna rodou, abandonou a corrida, enfim. E o Schumacher venceu com a Benetton. Quer dizer, a Benetton se mostrava forte com o regulamento novo. Mas antes disso, da temporada começar, até me lembrei disso, durante os treinos, o J.J. Leito bateu muito feio. J.J. Leito seria o companheiro do Schumacher na temporada. E bateu feio e ficou fora da prova. Que entrou o Jos Verstappen, pai de Max Verstappen hoje. Jos Verstappen entrou durante a corrida em Interlagos. Um acidente que o Ed Vine da Jordan causou esse acidente, bateu em 4 carros, até ficou suspenso 3 provas. Um acidente muito feio. Ele jogou o Verstappen para fora e o Verstappen acabou colhendo todo mundo. O Verstappen teve culpa nenhuma ali, foi o Ed Irvine que passou dos limites ali e mereceu a punição. E o Senna percebeu que o carro não estava legal, o carro da Williams não estava 100%, tinha problemas de equilíbrio. Foi para o Pacífico, então, um cartódromo praticamente, um circuito bem curto. O Senna continuou com a bola, largou, não teve uma boa largada, acabou sendo tocado pelo Mika Hakkinen e pelo Nicola Larini, os dois foram para fora. A corrida se desenrolou, o Senna ficou olhando ali na primeira curva, os carros andarem, e percebeu um barulho estranho na saída de curva da Benetton, como se fosse um controle de tração, que estava proibido na época. E o Senna começou a reclamar. Pô, a Benetton não pode usar controle de tração, mas parece que a Benetton está usando. Os comissários até foram atrás disso e não acharam nada na época. Não acharam nada, não encontrava nenhum resquício de controle de tração. Então, mas o Senna ficou especulando até chegar Imola. Imola, o fim de semana pesadíssimo, fim de semana complicado. Começou pela batida do Barrichello, que tinha feito uma baita corrida em Aida, chegou em terceiro, com a Jordan que no ano anterior estava com um chassi muito ruim com o motor Hart 10, continuava com o motor Hart 10, mas com um bom chassi em 94. Achou um carro bem rápido desta vez, apesar do motor não ser a altura do chassi. E nos treinos o Barrichello bateu feio antes da entrada da reta ali, antigamente era uma chicane Imola, e quase que o Rubinho vai. Na verdade aí foi, por 6 minutos ele, de acordo com os médicos, ele tinha falecido. Felizmente
a língua dele ficou dobrada na garganta. Eles conseguiram desdobrar a língua, ressuscitaram ele e tá aí até hoje. O Senna foi até preocupado, foi lá, até avisou que estava tudo bem e tal. Aí chega sábado a batida do Ratzenberger com a Simtech, que era um projeto antigo que a BMW queria entrar na Fórmula 1, acabou não dando certo. Montaram a equipe com esse nome, Simtech, diz que Max Mollesen tinha envolvimento nessa equipe. E fez a equipe, David Brabham era um dos pilotos e Roland Ratzenberger era o outro piloto. Ratzenberger tinha feito apenas uma corrida, não tinha se classificado em Interlagos, mas ele se classificou para Aida e ali estava em Imola, e na perda da sua asa dianteira o carro ficou sem frente a 300 km por hora, instável, acabou batendo e praticamente morrendo na pista, né? Eles conseguiram ressuscitar ele na pista, mas era tão crítico que não tinha condições. O Senna ficou revoltadíssimo, deu a impressão que não ia nem correr, mas acabou correndo. E aí domingo aconteceu aquela tragédia, tudo que a gente viu sobre o Senna, a batida na Tamburello, e culminou aí, praticamente foi o estupim, né, das mudanças, dessa mudança do regulamento, que ninguém gostou nada, os carros ficaram estáveis. Uma semana antes, o Jean Alesi treinando com a Ferrari em Fiorano, acabou batendo também, machucou também, tanto que o Marini, na verdade foi até antes, depois de Interlagos, o Marini entrou em Aida porque o Alesi bateu feio, machucou e teve que substituir o Alesi. O Marini corria, na verdade, de DTM na Alfa Romeo, que era um braço da Ferrari na época. Então, depois desse fim de semana terrível que foi em Imola, a Fórmula 1 começou a fazer algumas mudanças. Ela viu que as mudanças no regulamento foram muito radicais. Foram mudanças que as equipes não estavam bem preparadas para isso. Os carros estavam muito estáveis, acidentes feios estavam acontecendo tanto em treinos quanto em corridas. Culminou em 2 mortes no fim de semana, que é pesadíssimo para qualquer categoria. Um piloto bem machucado. Fez algumas mudanças de entrada de box, sair com velocidade, que antigamente você entrava no box com velocidade altíssima, hoje, desde 94, não pode mais, você tem um controle de velocidade para entrar no box. E outras mudanças na segurança do carro, mas era muito curto o intervalo de Imola para Mônaco. As mudanças teriam que ser graduais durante o ano. E em Mônaco, já no primeiro treino, um acidente feio com Karl Wendlinger, da Sauber Mercedes. Ele bateu ali depois do túnel, onde tem aquela chicane, ficou em coma por um bom tempo. Até voltou a correr, mas não voltou mais o que era. Ali foi como se fosse um cúmulo, né? Foi gente, mas em Mônaco, que é um circuito travado, que não é tão rápido, um ponto mais rápido de velocidade, não chega nem a 300 por hora. E um acidente feio daquele, quer dizer, estava tudo errado em 94, eles mudaram o regulamento de forma drástica para tentar aproximar, acabaram tirando a segurança dos carros. As pistas não acompanharam isso, obviamente. E aí a FIA teve que tomar providências. E conforme o ano foi passando, as coisas foram mudando. Mudou um pouquinho de aerodinâmica, colocaram mais carga nas asas para o carro ficar mais preso nas curvas, enfim. Aí o campeonato foi rolando, o Schumacher foi sobrando, mas teve algumas desclassificações polêmicas, igual na Inglaterra, teve em Spa uma desclassificação por causa do assoalho, ele ficou 2 corridas suspenso devido a um problema na Inglaterra. E numa corrida na Alemanha, houve um caso que a FIA depois descobriu que a Benetton estava meio que fazendo um rolo ali na hora do abastecimento. Eles tiravam um filtro da mangueira do abastecimento para colocar mais combustível, colocar mais rápido, vamos dizer assim, ganhar alguns décimos de segundo. E numa falha dessa mangueira, né, culminou num incêndio do carro do Jos Verstappen. O Leto já tinha
afastado novamente, porque não estava recuperado 100%. E sai bastante gasolina do carro do Verstappen, todo mundo sai correndo e o carro explode. Felizmente, nada de mais sério aconteceu, foi um susto terrível, mas a FIA ficou de olho. Meio que multou, até multou a Benetton, por que fez isso, não deveria, enfim. E acabou que deu muito claro que a Benetton estava fazendo algumas coisas erradas durante o ano, em termos de regulamento. Isso, aí tem a questão que o Senna tinha reclamado do controle de tração, que estava usando controle de tração, enfim. Na Espanha também teve um acidente muito feio com a outra Simintec, já com o André Moltermi no lugar do Roland Ratzenberger. No segundo treino livre, antes até da classificação, uma batida feia na reta, foi uma batida horrorosa. Tem poucas filmagens dela, mas pelo que foi falado em depoimentos, a batida foi extremamente feia. Sabe Deus como o Moltermi saiu vivo do carro. Foi levado para o hospital, mas nada de mais sério, não teve nenhuma fratura maior. Mas os comentários, gente, a batida foi tão feia quanto, por exemplo, a do Senna, mas felizmente o piloto saiu vivo dali. Demonstrando que estava tudo errado em 94. Eles não deveriam. Se quisesse fazer uma mudança de regulamento, numa modo de pensar, mudava gradualmente, ano após ano, como foi feito na época, quando tirou os turbos aspirados, foi mudando aos poucos. Não, eles mudaram tudo de uma vez, como que se quisesse mudar as forças da Fórmula 1. E não é assim que se faz. Na época, não tinha tanta tecnologia como hoje. Em 94 o campeonato foi se desenrolando, o Damon Hill foi ganhando terreno, Schumacher com as suspensões, os problemas, desclassificações, os problemas que a Benetton foi encontrando do meio do ano para frente. Chegou no campeonato a final em 94 e teve aquele... Para terminar o campeonato de vez, com todos os problemas que teve, o lance do Damon Hill com o Schumacher erra numa curva lá em Adelaide, vê o Hill se aproximar, o Hill enfiar o carro praticamente por dentro, o Schumacher fecha a porta, quebra a suspensão do Damon Hill, ele é jogado para fora, o próprio Schumacher, devido à fechada, e o campeonato acaba com um campeonato a favor de Michael Schumacher, e o campeonato de equipes com todos os problemas que a Williams teve ainda ficou com a Williams. Porque a Benetton, apesar de ter um carro muito superior com o Schumacher, o segundo carro era praticamente para cumprir tabela. Raramente o segundo piloto lá andava muito bem. Tanto com o Leto quanto com o Verstappen. Até o Johnny Herbert no final do ano, que andava na Lotus, que estava em decadência terrível, foi chamado para fazer as 2 últimas corridas com a Benetton. Daqui no ano seguinte, ele seguiu na Benetton. E devido a todo esse rolo que aconteceu em 94, aí os carros para 95 tiraram a cilindrada de motor, saiu de 3,5 litros para 3 litros, os motores perderam potência. Os carros, eles mudaram questão de pneu, questão de aerodinâmica, os carros ficaram bem mais lentos comparado ao ano anterior. Pra você ter uma ideia, o pole no Brasil, que foi o Senna, ele virou um 15,7, se não me engano, o pole no ano seguinte virou um 18. Quer dizer, os carros ficaram bem mais lentos, perderam velocidade de reta, enfim. Eles prezaram por segurança. Apesar que no final do ano de 95 teve aquele acidente do Mika Hakkinen, que ele também ficou em coma, quase foi também. Mas, comparado a 94, foi um ano bem mais tranquilo. Então, 94 foi uma lição para a FIA, que não se deve mudar demais o regulamento sem as equipes estarem preparadas. Mexeu muito problema. A maioria das equipes não tinha instrumento, mesmo as grandes, elas não estavam preparadas para tantas mudanças. E vários acidentes ocorreram, mortes aconteceram. Então, o que a FIA errou? A FIA errou em mudar tudo de uma vez, querendo que tirasse toda a força da Williams na época, com o motor Renault. E tentar equilibrar com a McLaren, com o Benetton, com a Ferrari, mas isso não adiantaria. O certo era aos poucos.
Ah, vamos tirar o controle de tração, manter a suspensão ativa. Aí no ano seguinte, vamos tirar a litragem de motor, vamos tirar a suspensão ativa. Mas mudando aos poucos para que as equipes se preparassem. Porque mudou tudo de uma vez, tirou o controle de tração, tirou suspensão ativa, tirou gerenciamento eletrônico. Lembra do negócio do botãozinho? Quem apertava já colocava a marcha certa na curva? Também não podia. Voltava o sistema convencional de troca de marcha, ou manual, ou borboleta. Isso também afetou. Eles queriam voltar o talento do piloto, concordo, 100%. Só que não podia mudar tudo de uma vez. Tanto que mesmo as equipes grandes não estavam prontas, e aconteceu o que aconteceu no ano. Os motores continuaram potentes, os autódromos não acompanharam essa força toda que a Fórmula 1 estava tendo em termos de velocidade, deu no que deu. A FIA levou isso de lição e por um tempo a gente não teve mortes na Fórmula 1, a última que teve foi em 2014 com o Jules Bianchi, que na verdade morreu no ano seguinte, devido àquela batida ridícula que teve no GP do Japão, um trator no meio da pista atirando o carro, não estava enxergando nada, o Jules foi lá, bateu com a cabeça, saiu em coma e foi falecer no ano seguinte, mas vamos contar que foi em 2014, né? Então, é isso, 94 foi um ano que a FIA teve que aprender da pior forma possível sobre segurança. E que ela não deveria ter exagerado nas mudanças. Foi muito pesado, tinha que ter sido aos poucos. Amanhã eu vou falar sobre Ayrton Senna, sua história na Fórmula 1 e a importância de Senna para o automobilismo mundial. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço.